Mas, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o estudo da lição 12, dia 21 de junho de 2020. Estamos ainda em distanciamento social, a escola bíblica dominical não está funcionando de forma presencial, então vamos aqui ao estudo através de vídeo. Espero que possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Então, a conduta do crente em relação à família, lição 12. Textual, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Efésios 5:31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura diária, espero que os irmãos tenham lido nas suas casas, é bastante importante para a nossa compreensão geral da lição. O texto bíblico em classe se encontra em Efésios 5:21 a 33 e o 6, do 1 ao 4. Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, que digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Se também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E Efésios 6, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral do autor da lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. A introdução diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos fazer um pequeno comentário aqui. Monogâmico. Não vou falar isso, meu amado irmão, até porque o próprio caminhar da lição vai falar sobre submissão da mulher, amor do marido, tocando isso como algo paralelo a Cristo, a igreja, como Paulo deixou claro aqui na carta de Efésios. Algumas seitas erradas, falsas religiões, aceitam poligamia. Isso é contrário à Bíblia. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento os homens também tinham várias mulheres. Davi teve várias, Salomão e é verdade. No Antigo Testamento, e Jesus até explicou tanto a questão do divórcio como essa questão, como por causa da dureza do coração deles. Mas eu disse, no princípio não foi assim. Tome o homem a sua esposa, sai da casa de seus pais, os dois se unam e façam uma só carne. Então, monogâmico. Casamento é um homem e uma mulher. E acabou. Isso significa o quê? O homem não pode ter amantes fora do casamento. A gente fala amante, é uma palavra até que o pessoal não conhece muito hoje, é antiga, né? Outro relacionamento qualquer, fora do casamento. A mulher não pode ter outro relacionamento fora do seu casamento. Os dois vivem juntos. E aí a gente vai entrar por uma outra questão. Eu vou pular o heterossexual para falar indissolúvel. Pastor, mas aí não deu certo, pode divorciar. O Deus que nós servimos, segundo diz lá o profeta Malaquias, ele odeia o divórcio. Então, o divórcio foi considerado para a dureza do coração daqueles homens. Ah, pastor, mas às vezes o casamento é errado. Veja bem, minha mulher, a igreja até aceita o divórcio hoje. Em que circunstância?
Às vezes a pessoa vem para o Evangelho, vem para a igreja, e não foi orientado lá atrás, não nasceu no Evangelho, não conheceu a palavra de Deus, e muitas vezes lá fez um casamento por outros motivos, enfim, e aí vem com aquele casamento complicado, a mulher aceita Jesus, o homem não quer saber, ou ao contrário, há situações, e acaba tendo uma complicação, e algumas outras situações, especialmente o que nós cremos que a Bíblia diz, se um dos cônjuges traiu o outro, e não haver um entendimento e perdão, então pode haver o divórcio. Agora, divórcio porque duas pessoas que nasceram no Evangelho, foram criadas no Evangelho, ouviram a palavra de Deus e agora acham que por causa de uma briguinha, por causa de uma situação, por causa de desentendimento, aí podem separar. Não. Isso tudo precisa ser colocado, precisa ser trabalhado. Então, você jovem especialmente, antes de casar, ore a Deus e peça a direção de Deus. Nós falamos aqui em várias pregações, estudos da escola bíblica, que a nossa vida ela deve ser direcionada por Deus. Eu não posso dizer assim, Deus, me direciona para eu ficar rico. Deus e tal, que eu possa estudar muito, ter o melhor emprego do mundo e possa trabalhar muito, ficar rico, aí a direção de Deus. Agora, para que eu possa casar, não casar, se não der certo, eu divorcio, eu vou de novo. Não, não, não. Então, monogâmico e indissolúvel. Essa é a ideia do Senhor. Eu não vou ficar muito aqui por causa da lição. E heterossexual, homem e mulher. Deus não criou dois Adão e não criou duas Evas. Deus criou um Adão e uma Eva. Isso é ponto pacífico, palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Alguém pode ver o vídeo aí, pastor, e ficar ofendido, achando que o senhor está contra isso ou contra aquilo. Não, eu não estou contra nada, não estou contra ninguém. Eu estou a favor da palavra. Está aqui escrito. Não foi eu que escrevi até a lição. E concordo plenamente com o autor dela. O casamento criado por Deus matrimônio foi monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4, 6. É só ler o texto que você vai entender. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Não vamos ver durante a lição. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, o primeiro ponto vai falar sobre o marido, o segundo ponto vai falar sobre a esposa e o terceiro ponto vai falar sobre o filho. Vamos ver o papel de cada um. Ponto 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Bom comentar isso aqui. Cristo lidera a igreja. Vamos colocar por Cristo. Vamos primeiro por Cristo. Ele quer o mal da sua noiva, a igreja. Ele procura o pior para a sua noiva. Ele procura dominar a sua noiva de uma forma. Deus é tão bom para conosco que ele deu livre-arbítrio ao homem para escolher o caminho que quer seguir. Então, na verdade, essa ideia de controle ou de cabeça tem que ser bem entendida. Nós vamos entender isso bem na lição aqui. Para não se achar que é alguém que vai dominar, sufocar e fazer, porque Cristo não faz isso com a sua igreja. Cristo não faz isso com a sua igreja. Então, visando seu absoluto bem-estar. Porque Cristo procura o bem-estar da igreja. Que o marido deve procurar o bem-estar da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desses falaciosos discursos nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e respeito mútuo. Vamos ver aqui João 13, 34 e 35. Alguém vai dizer, pastor, eu só li alguns textos aí na hora da lição. Só li alguns textos por causa do tempo. Até eu tenho um certo limite de tempo de vídeo. Hoje eu talvez até passe do tempo. Mas você na sua casa pode ler esse textos todos. E é bom. O 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pastor, mas aqui está falando discípulo, membro da igreja com membro da igreja. Não, meu amado irmão, olha só.
Ele mandou amar uns aos outros, o pai amar o filho amar o pai, o marido a esposa o marido, e a outras pessoas também. É, o cerne do mandamento de Cristo, da vida cristã, é o amor. Continuemos. E continuemos mesmo, porque o segundo ponto diz o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Não é aquela opressão. Cristo não oprimiu a igreja. Cristo amou de tal forma que ele morreu pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. Esse é o modelo que o Senhor quer. Que o marido também se sacrifique. Sacrificar em que sentido? Para morrer na cruz? Não, meu irmão, nada disso. Isso aqui não é salvação. Mas que faça todo o possível para o bem-estar de sua família. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. O que é uma coisa altruísta? Falei numa lição passada. É quando eu estou mais preocupado com o outro do que comigo mesmo. Incondicional, sem condições. Olha, eu vou te amar se tu me amar aqui. A Bíblia chega a dizer que Deus nos amou primeiro antes que nós tivéssemos amado a Ele. Eu não amei Deus primeiro, Deus me amou primeiro. Então o amor de Cristo é incondicional. Se você me amar, eu te amo. Se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Não, não, não. Não é assim que deve ser o relacionamento entre esposo e esposa, pai e filho, enfim, como estamos aprendendo aqui na lição. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Fomos atraídos a Cristo. Veja bem, nós já falamos ainda há pouco. Deus deu livre-arbítrio, escolha. Deus não te impôs. Tem que ser servo de Deus aqui, senão vai acontecer. Infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa aí. Se você não fizer isso, Deus vai te lançar na cama, Deus vai fazer isso, vai fazer. Eu não concordo com isso, meu amado irmão. Eu vou dizer desde já. Mas não vou entrar nesse método porque a lição da Escola Dominical fala de outro assunto. Deus quer que você faça as coisas para Ele de boa vontade, por o seu querer, como gratidão a tudo que Ele tem feito por você. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio desse exercício do amor. Se eu amar, como marido, amar não quer dizer passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo, tudo bem. É saber orientar na hora certa, como Cristo orienta a igreja. Isso aqui não está bem? Então vamos conversar aqui, vamos dialogar, vamos conversar, vamos melhorar, as coisas vão funcionar de outra maneira. Cuidado do marido à esposa. Terceiro ponto a conduta do crente como marido. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse ponto é interessantíssimo. E ainda acrescenta que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover uma vida digna. Isso aqui é interessante, meu amado irmão. Vamos lá. Infelizmente criou-se algumas coisas aí, eu vou ter que falar. Lá falou do feminismo, existe o machismo, existe uma série de coisas. Um relacionamento nunca vai ser bom se vai ser o meu primeiro, eu em primeiro lugar, o que eu quero em primeiro lugar. Não, não. Em primeiro lugar está o bem-estar da família. Então tudo tem que ser discutido, tem que ter conversado, tem que ter seu espaço para que as coisas funcionem bem, para que as coisas ocorram bem, para que tudo harmonize dentro do lar. Diálogo, conversa, oração, comunhão, como Cristo tem com a sua igreja. Precisamos ter também na família. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, consideração e honra, dentre outros. Vou falar uma palavra forte, mas eu tenho que falar. Infelizmente, nós vivemos num país complicado, em que o tempo, principalmente agora no século XXI, tempo, tudo corrido. E a gente acaba esquecendo uma coisa. Então, muitos maridos passam a ser apenas os provedores. E por ser provedor, muitas vezes ele acha que a esposa tem que fazer o que ele quer, a hora que ele quer, porque ele já é o provedor. Muitas vezes a esposa não trabalha. E bem no século XXI, muitas mulheres também trabalham. Aqui nós estamos falando mais. A vida nossa tem que ser em todos os lugares, todas as áreas. A gente fala sempre aqui. Vamos lá. O crente precisa de lazer? Precisa, meu amado irmão, e não é pecado.
O crente não pode viver do lazer, esquecer as coisas espirituais, de tal forma que ele não busca a Deus porque ele está só no lazer. Bom, então vai ter a sua hora de lazer, vai ter a sua hora de trabalho, e vai ter a sua hora de convívio familiar. Ah, pastor, mas eu sou obreiro da casa do Senhor, então igreja em primeiro lugar, eu tenho que estar na igreja todo dia, toda hora, todo momento, e a família fica de lado, o que sobrar eu faço. Cuidado, meu amado irmão, com essa ideia. Isso é, eu sou pastor, talvez já tenha até agido em algum momento da minha vida assim, hoje eu penso um pouco diferente, tento agir um pouco diferente. Precisa haver um equilíbrio. Eu casei e prometi para minha esposa lá no altar, cuidar dela na saúde, e ela também a mim, né? Na doença, na tal e tal. Eu olho para a Bíblia e diz aqui que Cristo cuidou da igreja. Deus demonstra amor pela sua igreja. Eu também preciso. Aqui ele fala aqui, ó, não é só prover, mas precisa dar afeto, precisa honra, consideração. Vou dar uma dica para os maridos e para os futuros maridos, daqueles que estão ouvindo que não são casados ainda. Passe a elogiar a sua esposa naquilo que ela faz. Passe a valorizar as suas ações. Nós gostamos, né? Como obreiros, gostamos que, puxa, que bom, olha só, que pregação bacana, que aula dominical bacana, que isso, aquilo que eu fiz, olha só, aquele obreiro é bom, alguém fala, gosta, né? Embora a gente não precise, não deveria precisar disso. Mas muitos gostam disso. E por que na minha relação com a minha esposa faz as coisas e eu só digo, é mais do que obrigação ela fazer isso. Na igreja também, meu amado irmão, Jesus disse, depois que tu fizer de tudo, fizemos apenas aquilo que foi mandado, somos servos inúteis. Então tudo que você faz, tudo está aquém daquilo que você poderia fazer para Deus, porque nós somos limitados. Então não adianta eu querer que alguém que está perto de mim, seja esposa, filho, ou no caso da esposa, em relação à esposa, não vamos estudar daqui a pouco, que seja perfeito em tudo. Não, nós não somos perfeitos em tudo. Nós fazemos o nosso melhor. E às vezes vamos fazer alguma coisa e não está muito de acordo, e aí o diálogo, a conversa vai acertar esta situação. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Deve ser em público e particular. Muitos homens em público procuram demonstrar que eles mandam, que eles fazem, e não tratam bem a esposa em público. Cuidado, meu amado irmão, isso é um ensinamento contrário à palavra. Está aqui na lição da escola dominical, você está aprendendo aqui. E, em particular, lógico, está os dois juntos, também precisa ter um bom tratamento. Alguém pensar, dentro da minha casa, é só eu que estou aqui, ninguém está vendo nada. Não. Pai, Filho e Espírito Santo estão vendo nossas atitudes, em qualquer lugar que nós estivermos. Vamos passar agora para a parte da conduta da esposa. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Sujeição uns aos outros. Aqui não está falando de esposa para esposa. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas a seus maridos. Versículo 5, 22. Dos filhos a seus pais, dos servos a seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Acabamos de falar sobre o marido, e quem foi dito lá? Há um livre-arbítrio, há uma situação em que a igreja, e aqui lá era Cristo, na comparação ao esposo, e aqui a esposa, a igreja. A igreja não está sujeita a Cristo, está sujeita a Cristo por amor, pelo amor dele por nós, porque ele fez por nós. Não há imposição, não há uma mão de ferro que você tem que obedecer, tem que fazer, tem que acontecer. Não. Cristo nos ama. Não está escrito lá, o Senhor foi atrás da ovelha perdida? O filho pródigo voltou e o Senhor recebeu de braços abertos. Então o Senhor ama as pessoas, mesmo que em alguns momentos elas possam fazer algo errado. Mas aqui não estamos nem falando de algo errado. O marido, a esposa, ela se submete ao homem, não é submeter no sentido de
ficar lá, ou botar o pé na cabeça dela, ser tudo que ela tem que fazer. Não, nós estamos falando de um relacionamento. Cristo é um relacionamento com a igreja. O que é a igreja? Como é que a igreja se relaciona com a igreja se relaciona com Cristo? Através da oração, da palavra. O Senhor deixou os seus ensinamentos para nós na palavra. E ele deixou uma porta aberta, o véu do templo se rasgou para que a igreja entre no Santo Santo e fale com ele fala com a igreja. Assim deve ser o relacionamento também do esposo com a esposa e da esposa com o esposo. Se submete por um ódio, como Cristo, a igreja está submissa a Cristo. E o marido, agindo como Cristo, a esposa certamente submeterá a ele. Isso não quer dizer nada depreciativo e nem algo que seja contrário ao bom senso. A não ser que o marido resolva oprimir a esposa. Aí está errado, e nós já falamos no ponto anterior. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária, era parte da propriedade de um homem. Isso é verdade. Ele chega aqui a citar Gênesis 31, 14 e 15, quando Jacó resolve ir embora, chama as suas esposas Raquel e Léia e conversa com ela sobre isso. Ela fala assim: olha, meu pai já vendeu a gente para você, o que era nosso ele já tirou. No caso aqui, elas foram vendidas para Jacó pelo seu próprio pai Labão. Não era a cultura, e na verdade ali nesse Labão não era um hebreu, né, entre aspas, mas Jacó era um descendente de Abraão, e aquilo tudo aconteceu. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Eu nem vou comentar isso. Se você for ler aí fora, você vai ver muita coisa que aconteceu na Grécia Antiga, né? E hoje o povo se baseia, os grandes pensadores, os filósofos, pensaram muito bonito, pensaram bacana, mas vê como é que a mulher é escravizada lá em muitas situações. Mas não vou nem comentar isso. No Evangelho de Cristo, agora vamos para o Evangelho de Cristo. A Bíblia é Sagrada, o Novo Testamento, como é que era? As mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens, Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta da plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Entendeu bem, meu amado irmão, minha amada irmã? A igreja não é de homens, a igreja é de homens e de mulheres. Fazem parte da igreja, sendo vindo do judaísmo ou sendo gentil. Então, somos parte da igreja. Todos nós submetemos a Cristo. Então, não há escravidão, nem nesse sentido, e nem pode haver. No Antigo Testamento era assim, era. Na sociedade grega era assim, era. Cristo mudou isto. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Já falamos de altruísmo lá no ponto anterior. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Reverenciar aqui não é baixar a cabeça e dizer, oh, meu marido, sensacional. Não. Como nós te chamamos lá. Eu dei um conselho lá atrás. Marido, elogia sua esposa pelas atitudes dela, como é que ela faz as coisas, falar bonita para ela. Então, aqui o reverenciar não é, meu amo, meu dono, faz o que você... Não. Aqui é respeitar, porque ele está demonstrando o mesmo respeito que Cristo tem pela igreja. Ele está agindo como Cristo agiria com a sua igreja. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar ao seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões de família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade de seu marido. Decisões precisam ser tomadas referente a filho, referente a finanças, referente a muitas coisas dentro de casa. E isso precisa ser colocado, discutido, conversado. A mulher vai entender, vai compreender. Agora, se o homem quiser, não tem que ser assim, não tem discussão, não tem conversa, não tem diálogo, não tem... Aí, meu amado, fica difícil. Ou se a mulher quiser fazer assim. É preciso ter uma conversa, é preciso ter um diálogo, é preciso ter verdadeiramente um entendimento. E vamos colocar o ingrediente que a lição nem, de certa forma, está falando. A oração. Toda a nossa vida tem que ser com oração. Antes de tomar decisões, antes de tomar atitude, orar e pedir o direcionamento de Deus. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demoestação do Senhor.
palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, doutrina, veja bem, é um ensinamento. Doutrina existe todo lado. Existe doutrina jurídica, doutrina isso, doutrina... Parece que doutrina, a pessoa já pensa logo em Bíblia, palavra de Deus, mas existe toda essa... um ensinamento para uma boa postura em toda a área. E precisa haver um doutrinamento. E doutrinamento é um ensino do que é bom, do que é ruim. E aqui é de uma estação também. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbio 22:6, você sabe, como eu sei. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ficar velho não se desviará dele. Pastor, isso é uma verdade absoluta? Infelizmente não, meu amado. Muitos foram ensinados na palavra de Deus e depois resolveram seguir caminhos ruins. Mas por causa disso eu não vou ensinar meus filhos, não vou ensinar meus filhos, vou ensinar meus netos, vou ensinar todos aqueles que eu puder para que sejam obedientes aos seus pais, para que ouçam o que seus pais falam e possam compreender. Talvez um dia esses que foram ensinados na palavra e se desviaram, voltem e caminhem ao Senhor. Mas eu, como pai, a Bíblia manda eu ensinar nos caminhos do Senhor. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não citarem seus filhos. Infelizmente, meu amado irmão, eu até estava conversando com a minha esposa na hora que estava dando a lição. Não, eu não posso ficar criticando as gerações passadas. A geração passada fez assim, fez assado, agiu dessa maneira, falou desse jeito, porque são pessoas que foram criadas de uma maneira. A sociedade foi um pouco mudando, não é que a palavra de Deus mude pela sociedade. Então chegamos agora, século XXI, até as próprias leis mudaram. Não, nós vamos ensinar nossos filhos na autoridade da palavra, vamos mostrar a verdade para eles, vamos dizer para eles o que é certo e o que é errado, mas ter todo cuidado quando o que vamos fazer, para não incitar a ira deles, para que eles não possam se revoltar e deixar de seguir a Cristo apenas porque estão revoltados. Infelizmente, a mídia e toda a sociedade está com ideias erradas. Então precisamos ensinar o certo e orar. A oração é fundamental. Conduta requerida dos filhos. Agora vamos ver. Primeiro foi dos pais, agora dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva e proposta. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2:51. Cristo era submisso a Maria e João. Para ratificar esse ensino, o apóstolo ensina o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Assim, os filhos devem obedecer a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais e há um dever para a vida toda. Então, a obediência enquanto está sob a tutela do pai. O filho casa, o filho vai morar fora. Então, ele já não está o pai não está ali podendo tomar conta dele, dizer não faça assim, não faça assado. É mais difícil de controlar e obedecer. Eu creio que ainda deveria obedecer, mas vamos colocar dessa maneira. Agora, a segunda parte de amor, de reverência, de honra, é um dever para sempre. Infelizmente, nós temos convívio aí com filhos que têm deixado o pai ao léu aí. Fica velho, joga para um canto, e não deve ser assim. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem honra a seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Isso significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Eu obedeço meu pai, obedeço minha mãe, nesse caso aqui eu estou falando dos filhos. Deus ordenou isso, eu estou fazendo aquilo que ele mandou, não é invenção do pastor, não é invenção da igreja, não é invenção do professor da escola dominical, da CPAD ou de qualquer outra, é a palavra de Deus que está escrita. Para fé não é Paulo que inventou, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu obedeço e Deus vem e me abençoa. Porque eu estou obedecendo a palavra de Deus.
Agora, eu posso querer obedecer à sociedade. Não, deixa esses velhos careta para lá, deixa esses velhos que não sabem de nada para lá, vou fazer o que eu quero, e aí eu vou colher os frutos da minha desobediência. Para encerrar a conclusão, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa deve submeter-se a respeitar a liderança do seu marido, os pais a educar seus filhos na escritura, os filhos a obedecer e amar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Louvado seja o nome do Senhor, lição maravilhosa, falando sobre a família. Cabe cada um de nós colocar em prática. Quem você é? Você é um filho que amanhã será um pai? Olha aqui esse ensinamento e porte hoje como filho e amanhã como pai. Você é um pai que já foi um filho? Talvez você não tenha, por não conhecer a palavra, ter agido como um filho que deveria agir aqui. Mas hoje você pode agir como pai, pode agir como um avô. Então, o que foi ensinado aqui pela palavra de Deus, coloque em prática na sua vida e Deus vai te abençoar. Se Deus quiser, se não ainda tivermos confinamento social, semana que vem estaremos estudando a última lição desse trimestre, também aqui através de vídeo. Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém.